Tá gravando. A Larissa vai se apresentar, vai falar um tanto da relação dela com a Virgínia, e depois a gente vai sondar com vocês algumas regras básicas que quem já frequenta o clube conhece, tá certo? Coisa simples, tá bom? Mas vamos seguir isso porque tem um porquê muito interessante da Larissa estar aqui hoje. Vai, amiga, é contigo. Então, bom dia, gente, prazer. Queria agradecer ao Pacote, né, que é como a gente chama ele, o Pacote, pelo convite, e a Nara. Para mim é sempre um prazer estar aqui com eles. E para falar de Virginia Woolf, né, assim, aquela coisa. Então, quanto tempo faz que eu faço isso? Nem sei mais, meu Deus do céu. Bom, eu comecei a ler Virginia Woolf, acredito que tem uns 10 anos, talvez um pouco mais. Foi no final da minha... acho que uns 15 anos. Estou ficando velha e não estou percebendo. Mas tem muitos anos que eu leio Virginia Woolf e eu fiz faculdade de psicologia, né? Fiz a graduação de psicologia e quando eu fui para o mestrado, eu me interessei um pouco por essa aproximação entre a literatura da Virginia Woolf e algumas questões relativas à teoria psicanalítica. Então, no mestrado, eu já fiz uma proposta de estudar duas obras dela, que aí foi Mrs. Dalloway e Ao Farol, e estudar como é que a morte, né, e a relação da morte com o conceito psicanalítico, que é o conceito de real, como isso se relaciona e aparece na obra da Virginia Woolf. Então, assim, quando a gente estuda, a gente pensa que na psicologia, né, parece assim que a gente vai interpretar a Virginia Woolf, que a gente vai explicar a Virginia Woolf. De forma nenhuma, sinto decepcionar todos, não sei explicar a Virginia Woolf, vou embora, né? Tchau, gente. Não sei explicar a Virginia Woolf, não faço ideia do que ela está falando, tá? Assim, também estou aqui com vocês, não faço ideia do que essa mulher está dizendo. E o que eu faço é uma proposta de leitura, né? Como a gente diz, uma leitura psicanalítica da obra da Virginia Woolf. De forma nenhuma interpretação, de forma nenhuma... os meninos até sabem, eles até evitam falar que eu não gosto de dizer, porque eu sou especialista em Virginia Woolf, não acho que eu sou especialista em Virginia Woolf de forma nenhuma, mas eu conheço muito, né? Eu li muito da Virginia Woolf, então talvez por isso que me chama. Então, assim, li toda a biografia dela, li os diários, li as cartas, né? Para fazer o meu trabalho do mestrado, realmente eu tive que dar entrada em tudo isso, ler ela no original, né? Li ela em inglês, e trabalhei com essas duas obras aí no mestrado. E aí, quando eu fui para o doutorado, né, não cansada de sofrer, eu disse, por que não continuar com a Virginia Woolf, né? Por que não? Continuei com a Virginia Woolf, né? E aí, sim, no mestrado eu estudei a morte. Na obra dela, a morte aparecia muito próxima, né? Muito mesclada com um outro conceito, que é o conceito de amor. Então, no doutorado, agora eu estou trabalhando com... nem sei, né? A pior coisa que você pode perguntar para alguém que faz um doutorado é o que você pesquisa, porque a pessoa que ela é pesquisadora, ela não faz ideia do que ela pesquisa, né? Ela é a pessoa que menos sabe sobre o que ela pesquisa, mas minha questão é se a gente pode falar de um amor propriamente woolfiano, né? Se a gente pode falar de um amor que a Virginia Woolf fala desse amor como os românticos não falaram, como os modernos não falaram, né? Ela não se considerava nem romântica nem moderna, então, assim, ela colocava a obra dela num lugar ou outro, né? Então, assim, é quase como Joyce, mas aí o meu estudo, como ela trabalha essa questão do amor, relacionando isso à vida dela, né? A própria história dela e a teoria psicanalítica. Então, eu estou aí. E o Quarto de Jacob é um dos livros que eu trabalho no doutorado. Não trabalhei no mestrado com ele. No doutorado, eu trabalho com A Viagem ao Quarto de Jacob, Mrs. Dalloway, Ao Farol e Entre os Atos, né, que é o último livro dela. E assim, o Quarto de Jacob não é um dos meus favoritos. Realmente, o meu favorito é Mrs. Dalloway. Eu gosto muito de Mrs. Dalloway, sou a maior fã de Mrs. Dalloway. Eu acho que realmente, para vocês terem uma noção temporal, e eu posso começar a falar ou ainda é para falar? Porque tu sabe, né, que se deixar eu vou ficar falando aqui até tal hora e se tu tem que... Então, antes de tu desembestar, melhor. Deixa eu só colocar aqui algumas coisas. Gente, lembrando para vocês que esse é um encontro partilhado, tá bom? Eu tô deixando os microfones de vocês desligados para que a fala, né, possa fluir de uma forma mais organizada. Estamos todos em casa, então a gente entende que existem os ruídos domésticos e tudo mais, né? Aqui, então, para passar ônibus é uma beleza, cachorro chorando, enfim.
vizinho com furadeira. Então, por isso, a gente deixa os microfones desligados. Mas isso não quer dizer que vocês não possam participar, tá certo? Se alguém tiver dificuldade para ligar o microfone novamente, eu vou lá e ajudo vocês e tento ligar, tá certo? Então, dito isso, é muito importante, né? Deixa os microfones ligados apenas para que as falas possam fluir de uma forma mais organizada. No momento em que vocês quiserem se colocar, eu sugiro que vocês coloquem no chat, ou então tem uma opção aqui no Zoom, né, de levantar a mão, também para que as colocações possam ser feitas de uma forma organizada. Tá? Então, eu vou ficar prestando atenção aqui, tanto no chat como nas telinhas, para quem levantou a mão ou para quem colocou o nome, e aí a gente vai passando as falas na ordem, na medida em que forem chegando. Ok? Lembrando, mais uma vez, gente, que aqui a Larissa falou uma coisa maravilhosa, né? Que ela ela não sei nada da Virginia Woolf, né? Eu não entendo essa mulher, não estou aqui para interpretar a Virginia Woolf. Pois é. Mais uma vez, lembrando que o conceito do clube de leitura não é interpretativo, a gente não está aqui para ter razão, para ter uma resposta para as coisas, muito pelo contrário, a gente preza muito pelas perguntas e pelas diferentes perspectivas. Então, não se acanhem, falem para a gente o que vocês acharam. Pode dizer que não gostou do livro, que não conseguiu ler. Tá? É isso mesmo, né? Esse é o intuito desse encontro, para que a gente possa partilhar a experiência de leitura, tá certo? Então, não se preocupem com aspectos técnicos, com aspectos teóricos, não, nem de longe é a nossa pretensão aqui, né? Eu, Pacote e Larissa não temos formação em literatura, em letras, né? Então, assim, não é essa a nossa ideia, tá certo? Então, fiquem muito à vontade para colocar, inclusive, os seus desgostos, as suas dúvidas, o que chamou a atenção, enfim, a gente está aqui mesmo para poder fazer essa costura, tá certo? Só para eu poder compreender aqui o nosso formato. Alguém aqui não leu de jeito nenhum livro, não sabe do que se trata? Oi. Posso falar? Pode. Não, então, eu não consegui ler a tempo esse mês, mas eu já tinha lido essa obra, tipo, tem uma década. Então, assim, eu sei o enredo do livro e tal, mas dessa vez eu não consegui ler a tempo pro clube. Não, isso tudo bem. Eu estou perguntando mais, gente, não é por nada, não. É porque, obviamente, teremos spoilers, tá bom? Então, a gente vai discutir o final do livro, que, aliás, que final, né? Eu vou deixar esse abacaxi nas mãos da Larissa, obviamente, né? Mas é isso, é só para avisar, não tem problema. Não tem problema, né? É só mesmo para avisar que nós vamos ter spoiler, tá bom? Então, dito isso, vamos dar continuidade. Desinvesta, Alverne, vai. Mulher, oh meu Deus. Gente, eu falo muito, pelo amor de Deus, se vocês quiserem falar, vocês levantam a mão. Não, é uma delícia te escutar, tenho certeza que o pessoal vai... mundo. E, pelo amor de Deus, tá? Falem. Porque, assim, como eu estou dizendo para vocês, eu já estou no final do doutorado, né? Ai, nossa, foi estranho agora falar isso, me deu aqui uma angústia, mas enfim, estou no final do doutorado, né? Estou escrevendo a tese já. Então, já tem aí 7 anos da minha vida que eu falo desta mulher, que eu falo dessas obras. Então, assim, se deixar, vocês têm alguma coisa para fazer à tarde? Estou brincando. Mas eu falo muito. Mas, enfim, tentarei não falar tanto. Daí, assim, eu gosto, eu sou muito de defender a Virginia, então eu queria apresentar um pouco da vida da Virginia para vocês, porque eu acho que isso faz toda a diferença quando você vai ler qualquer obra dela, e principalmente quando você vai ler uma obra como O Quarto de Jacob, que não é uma obra, não é um dos meus livros favoritos dela, não acho que seja o que ela está no ápice dela ali do método, não acho. Ela ainda está mais confusa ainda, né, sobre o que ela quer escrever. E a gente tem que localizar temporalmente. Sempre que a gente for ler Virginia Woolf, eu acho legal, eu acho interessante, mas aí, novamente, é um método meu, a gente localizar em que momento da vida dela ela escreveu aquele livro. Se você pegar A Viagem, que é o primeiro romance dela, e você pegar Entre os Atos, você fica confusíssimo, porque você não consegue entender que foi a mesma autora que escreveu aqueles 2 livros, porque eram 2 Virgínias completamente diferentes, entendeu? Então, assim, a vida dela, a obra dela e a vida dela são indissociáveis, não dá para você pensar a obra dela completamente isolada. Por quê? Todo mundo deve saber, né? Ela não era, assim, um exemplo de saúde mental, né? Assim, ela tinha realmente algumas questões e isso vai fazer muita diferença na obra dela, tá? Então, a gente pensar na obra dela como a gente pensa de outros autores, até que fica mais fácil. Eu estou aqui de lado porque eu
esse computador que eu tô tá sem o Word. E aí eu abri a tese no computador aqui do lado para poder dar uma olhadinha e dar uma pescadinha em algumas datas e algumas coisas para vocês, tá? Por isso que eu tô olhando aqui pro lado, porque a tese tá, o rascunho da tese tá aberto aqui do lado. Então, assim, falar um pouquinho da vida dela para vocês. A vida dela, ela é inglesa, né, como vocês sabem, o pai e a mãe dela já eram divorciados, isso é muito importante, porque para a época isso era um grande babado, né? Ela nasce de uma família que foi recriada mesmo, assim, de uma família que né, veio com irmãos que não eram, né, ela vai ter irmãos que não eram só por parte de mãe, vai ter irmãos que eram só por parte de pai. Ela é a sétima filha, né, ela já vieram 2 por parte de mãe, uma por parte de pai, e ela vai nascer de uma família já bem cheia, né, apesar de uma família rica, sim, classe média, mas classe média alta, né, assim, ela é rica, ela tem uma condição financeira, a família dela tem uma boa condição financeira, ela já é a sétima filha, então ela nasce aí em 1882, tá? E as primeiras lembranças que ela vai trazer nos diários dela, que ela vai trazer na verdade, assim, ela tem os diários, certo? Que está até sendo reeditado agora, os diários dela, e ela tem um livro chamado Momentos de Ser. Quando ela já está no final da vida dela, ela escreve o Momentos de Ser, que é como se fosse ela falando da vida dela mesmo, das crises dela, já é uma escrita no finalzinho da vida dela. Então, a gente tem os diários, a gente tem as cartas, e a gente tem esse livro que é o Momentos de Ser. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, só, que eu esqueci de pegar, só um minuto. Esse é o momento aí, que eu gente, paro e fico babando aqui na biblioteca da Larissa. Esse é o momento em que a gente vê que não é uma foto de fundo, né? Aí na Larissa é uma estante de verdade, pessoal. Não é aquele negócio que você compra, bota de fundo e tal, que alguns jornalistas estão fazendo. Não, é de verdade. Eu vi, eu tava. Então, ela tem esse livro, que é o Momentos de Vida, ou Momentos de Ser, vai depender da tradução, não tem reeditação, é bem difícil de encontrar, tem na estante virtual, tá? É muito legal, muito interessante para quem gosta da Virginia, para quem tem interesse em conhecer a vida dela, assim, ela, no auge da escrita dela, eu gosto bastante. Aí a gente tem os livros, a maioria dos livros que eu vou ter é em inglês, tá? Tem os diários, nessa edição, tem as cartas, que não tem, né, todas traduzidas, e a gente tem os diários que estão traduzidos agora numa nova edição que não chegou ainda, a minha eu já comprei de pré-venda, mas não chegou. E tem essa biografia que é muito confiável também, que é a do Quentin Bell, que é sobrinho dela, tá? E em inglês é mais fácil de encontrar, em português não tem reedição também, então é só bem velhinho, ó. Todos esses foram na estante virtual, tá? É mais fácil vocês encontrarem tudo isso na estante virtual. Então, assim, ela nasce nessa família e já desde muito cedo ela começa... A vida dela é muito sofrida, tá, gente? Então, eu vou contar um pouco da vida dela para vocês entenderem como é que a gente chega a todos os livros dela, alguém morrer, porque sempre alguém morre, né? Sempre, sempre, sempre. Todos os livros dela, alguém morre. O final é esse, né? A morte. Quando ela tem 13 anos, a mãe dela, ela era completamente apaixonada pela mãe dela, né? Que era, assim, uma relação muito simbiótica que ela tinha com essa mãe. Ela descreve a infância dela como infância na região da Cornualha, ali ela ia sempre para a praia, por isso que o mar, as ondas, o farol, esses elementos vão sempre aparecer na obra dela. Grande parte do ano a família passava meses em St. Ives, né, que é na região da Cornualha, que é no mar, e toda a infância dela, a melhor parte da infância dela foi passada nesse lugar. Então, por isso que todas as obras dela vão ter a presença do mar, né? O mar vai estar presente, o mar vai ser um personagem, ou ele citado, ou ele vivido, menos a última obra. A última obra dela é a única que não tem mar, é a única que não tem água, mas na última obra, durante a escrita da última obra, que ela comete suicídio na água, né? Então, o último livro é o único que não aparece o mar, que não aparece água de forma nenhuma. Então, a mãe dela, quando ela tem 13 anos, a mãe dela morre de uma bobagem, assim, é uma gripe, né, uma pneumonia, e ela fica doente ali, e aí, de repente, ela, né, a Virginia relata
está sendo levada para ir conversar com a mãe já no leito da morte. E é um momento muito, muito doloroso para ela, assim, ela chega a dizer, né, assim, se qualquer coisa que eu possa falar sobre a minha vida importar, vocês todos vão perceber que aquilo foi o pior desastre que poderia me acontecer, né? Inclusive, ela relata, tem uma cena muito bonita em que ela relata tá olhando na janela o amanhecer, né, depois que a mãe dela morre à noite, o médico indo embora, né, depois que a mãe dela já morreu, e ela ter a sensação de que pronto, tudo acabou ali, né? Então, assim, desde os 13 anos, ela começa a apresentar os primeiros sinais do que viria a ser, né, após a morte da mãe dela, o que ela chama de crises de loucura, tá? Não vou entrar aqui no mérito se é loucura, se não é loucura, isso não nos interessa, mas ela chama de crise de loucura. É assim que ela chama, não sou eu que estou chamando, tá? Então, depois da morte da mãe, com 13 anos, ela já começa a ter os primeiros sintomas. São arritmias, são dores de cabeça, ainda não escuta vozes, né? As vozes ainda não aparecem com 13 anos, mas um medo de sair na rua, um medo de ser vista, e a culpa pela morte da mãe, né? Ela se sentia culpada pela morte da mãe. E aí ela não cai completamente, né? Não tem completamente um surto, digamos assim, muito cedo, 13 anos, né? Mas ela tem ali os primeiros sinais disso. Quem cuida dela é uma irmã mais velha, tá? Essa irmã era filha apenas da mãe, era igual à mãe, era muito parecida fisicamente com a mãe. Ela relata a irmã dela como se fosse a continuação da mãe dela, né? Assim, e aí, quando ela tem 15 anos, 2 anos depois, essa irmã morre. E aí, sim, ela começa, né, a ter ela tem, depois da morte dessa irmã, um surto mais alarmante do que o primeiro. Aí sim, ela começa a escutar vozes, ela começa a sentir dores de cabeça. As dores de cabeça são os primeiros sinais. Ela escuta as vozes que começam a aparecer na janela, que começam a aparecer nos pássaros. Ela desmaia, né? Ela começa a ter vários desmaios. E depois da morte da irmã mais velha, essas crises que ela começa a ter vão ser completamente mais presentes. E ela vai encontrar um modo de lidar com isso, que é exatamente a escrita, né? Até então ela não escrevia, até então ela deveria ser uma mulher da sociedade, né? Ela não pôde estudar, os irmãos dela, homem, todos estudavam, ela não estudou, nenhuma das irmãs estudaram, ela não podia ir para a faculdade, né? A única forma de acesso ao estudo que ela tinha eram os livros do pai, o pai era um intelectual que tinha uma vasta biblioteca, mas o que ela podia ler era o que o pai selecionava, ela não podia escolher o que ela ia ler, então ela acabava lendo muitos clássicos, né, os românticos, Tolstói, Dostoiévski, essas são as principais influências dela, o romantismo como um todo, que eram as obras que o pai aprovava ali para ela, né. Então, com a morte da Estela, que é essa irmã, ela não só não pode mais estudar, como agora ela e a Vanessa, que é a irmã dela, que quem já assistiu As Horas deve, né, o filme As Horas deve lembrar, que tem uma irmã dela que aparece, é a Vanessa. Ela e a Vanessa têm que cuidar da casa, né? Então, a partir do momento que a Estela morre, e que ela já tem ali 15 anos, ela não pode mais estar nesse lugar de ser só estudar ali, ler, né, ter aquela vida mais tranquila. Ela começa a ter que cuidar das finanças da casa e ter que organizar a casa junto com a Vanessa. A Vanessa tinha uma recusa a isso, né? A Vanessa brigava com o pai e a Virgínia não. A Virgínia, ela meio que ficava num lugar mais passivo, principalmente em relação ao pai, que era muito dominador, né? Que era um pai melancólico, que dizia que queria morrer, e que todas as noites ele batia as mãos no peito e dizia que queria morrer, de que a vida não fazia mais sentido sem a esposa, de que elas eram filhas horríveis e que, enfim, ela relata esse ano, depois da morte da Estela até a morte do pai, que foram 7 anos, como os 7 piores anos da vida dela, né? Que é o final aí da adolescência e o começo da vida adulta dela. Então, ela chama isso nos diários dela de os 7 anos infelizes, que são os 7 anos em que ela teve ali junto com a Vanessa, né? De cuidar da casa, de lidar com as crises do pai, com os gritos do pai, e o pai realmente era muito cruel com elas, principalmente com a Vanessa, não tanto com a Virgínia, né? Ele chamava a Virgínia de minha cabrita louca, inclusive, eles tinham uma relação que ela vai desenvolver melhor tanto na obra dela, né? Vai aparecer muito na obra dela, principalmente Ao Farol, quem leu Ao Farol vai saber.
E aí, quando já é 1907 anos depois, né, 1904, o pai dela morre de câncer. E aí sim, ela tem a maior crise, o maior surto, né, da vida dela. Que aí, de fato, ela começa a... Ela acha que tem pessoas que aparecem na janela dela e fica, né... Tá funcionando? Que aqui tá dizendo que a internet tá ruim. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ela tá oscilando de vez em quando, Lari, mas está dando para ouvir, mas tá, tá? né? A gente está te ouvindo, Tá. a gente está te ouvindo. Tá bom. E aí ela começa realmente a apresentar essas crises, né, de dores de cabeça, começa com as dores de cabeça e é seguida por um sentimento de culpa pela morte do pai. Os reis aparecem na janela dela, os pássaros cantam em grego na janela dela, né? O grego é algo que vai aparecer também bastante, vai aparecer no quarto de Jacob, né? Porque ela tinha uma relação muito próxima com as questões da mitologia grega, e isso é algo que o pai dela ensinou ela a ler grego, então ela tem uma proximidade com isso. Nada na obra dela é em vão, gente, é uma coisa assim, ela se derrama muito sobre a obra dela, então, por isso que eu digo que a vida dela é muito importante para a gente conseguir ler Virginia Woolf minimamente, assim, porque senão a gente realmente não entende do que ela está dizendo, né? Então, após a morte do pai, ela tem a pior crise, e aí junto com essa crise vem a primeira tentativa de suicídio. Ela é levada para uma casa de repouso, ela nunca foi internada numa clínica, nem nada do gênero, né? Porque ela tinha dinheiro, então, assim, os amigos abriam as casas para cuidar dela, né? Então, os amigos da família. Então, ela foi levada para uma casa no campo para ser cuidada após a morte do pai. Ela passa muito tempo em negação da morte do pai, tá? Tem várias cartas dela que são posteriores à morte do pai, que ela tinha visto o pai morto e ela continua a falar do pai como vivo. Né? E realmente não se acha que ela estava mentindo, se acha que ela realmente estava em completa negação da morte do pai, né? Assim, não se imagina que ela estava ali mentindo e não faz sentido nenhum. E ela é levada para o campo, né, para ser cuidada pela Violet. A Violet é um dos affairs que ela tem, né? Ela tem muitos affairs com mulheres, e a Violet é uma das primeiras. Aí a gente poderia passar uma outra manhã só discutindo todos os crushes que ela teve, tá? Mas a Violet foi a segunda. Antes da Violet, ela teve a Madge. E aí ela é levada para casa da Violet e ela tenta se jogar da janela, né? Da casa. Claro que não tinha altura suficiente, mas ela se machuca, né? É considerado ali por todos como uma primeira tentativa de suicídio. Ela tinha 22 anos de idade. Com a morte do pai, aparece uma possibilidade, né? Algo aparece aí para ela. A possibilidade de ser, sim, uma escritora. O pai dela, enquanto o pai dela era vivo, isso era completamente impensável para ela, né? De assumir esse lugar. O pai dela tinha uma fala, né? Tinha um dito que era muito conhecido, que ele dizia: as mulheres não sabem pintar e as mulheres não sabem escrever. E aí ela se torna escritora e a Vanessa se torna pintora, né? Isso era um dito muito comum dele. Então, enquanto ele estava vivo, não havia para ela a possibilidade de assumir esse lugar de escritora. Ela escrevia, assim, para vocês terem uma noção, a primeira escrita dela foi um jornal para a família. Então, ela escrevia os babados que aconteciam em casa e era isso, era assim, né, algo muito... O pai começa a aparecer essa possibilidade, né, de se tornar uma escritora, de a escrita assumir esse lugar principal aí na vida dela, né. E aí só que ela ainda não sabe muito bem o que ela quer escrever. E aí é por isso que é importante a gente pensar isso, né? E aí, antes da Virginia escritora, aconteceu uma outra morte que também é muito importante, e é muito importante para a gente aqui hoje, que foi a morte do Toby. O Toby era o irmão mais novo dela, tá? A família, depois da morte do pai, faz uma viagem para a Grécia, né? E quando chega lá, a Vanessa e o Toby, que é o irmão mais novo dela, adoecem. Os dois irmãos dela adoecem. E aí eles retornam, acham que, né, nem se sabe direito o que eles tiveram, entende-se que foi tifo, né, que o Toby teve. Ela era muito próxima do Toby, né, que era o irmãozinho mais novo dela, e ele é o Jacob, tá? Não tem para onde correr. Ela mesma diz que ela tentou escrever o quarto de Jacob para enterrar o Toby, né, que foi algo que ela nunca conseguiu fazer. Eles eram muito próximos. Achei.
Depois da morte do Toby, ela escreve o seguinte, ela escreve assim no diário dela: o eco lúgubre dessas palavras afeta a minha lembrança de um tempo em que elas não eram ouvidas. Não tínhamos nenhuma espécie de pressentimento de que ele ia morrer quando tinha 26 anos e eu 24. Essa é uma das frustrações, aquele eco lúgubre de que eu sempre dou por mim ouvindo e transmitindo, das quais podemos defender-nos, a não ser registrando-as. E aí ela vai escrever, né, ela vai escrever sobre a obra, vai escrever sobre o Toby na obra, tentando mesmo enterrar o Toby. E aí é algo que a gente pode pensar, né, fazer essa aposta aí, não, novamente, não interpretação, mas uma aposta. Ela está constantemente tentando enterrar os mortos dela através da literatura dela. Então, ela vai escrever sobre o pai no Alfarol, ela vai escrever sobre a mãe no Alfarol, ela vai escrever sobre a mãe no Mrs. Dalloway, ela tenta enterrar a Estela, ela tenta enterrar... Foram muitas mortes, né? A mãe, o pai, a Estela, o Toby, e isso tudo num período de 24 anos, né? E aí a escrita começa a surgir como uma possibilidade na vida dela, né? Desde pequena, desde que ela é criança, ela diz que se sentia invadidas por choques. Em determinados momentos, ela estava parada, e é difícil de entender, mas é assim, ela descreve como uma experiência. Ela estava parada, e aí vinham esses choques, e esses choques eram seguidos de uma necessidade de escrever sobre esses choques, né? Posteriormente, ela vai dizer que alguns livros chegam como vozes, que ela escuta os livros e ela vai escrevendo os livros. Mas alguns livros também vêm por meio dos choques. Tá? Ela recebe essa percepção, como ela chama, né? Ela sente um êxtase e ela precisa colocar esse êxtase em palavras, né? Por isso que ela tenta, na viagem, escrever através do método romântico e ela não consegue. Ela não consegue escrever como ela queria, como Tolstói, como Dostoiévski, né? Ela não consegue. Não há... O que ela está tentando transmitir não é possível de ser transmitido pelo método do romantismo, né? Pelo próprio formato do romantismo. Então, para ela existir, ela precisava escrever, né? A escrita estava muito próxima ali para ela. E aí ela vai tentar escrever o primeiro romance dela, que é o A Viagem, que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Ele é o maior livro dela, ele é enorme, né? E ele é muito, 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 muito influenciado pelo romantismo. Então, é uma história. Ela começa contando a história de uma moça que vai entrar no navio e vai se apaixonar, e já aparece o Mrs. e a Mrs. Dalloway, tá? É universo compartilhado, assim. Das pessoas que estão lá no barco é o Richard e a Clarissa Dalloway, né? Alguns anos antes. E essa moça, Rachel, se apaixona. E aí o ritmo do livro é um ritmo bem romântico mesmo. Essa é uma história. Você fica, nossa, isso é Virginia Woolf, né? Isso nem parece que é as coisas dela. E aí vai chegando no final. E aí ela parece que ela não vai sabendo muito bem terminar esse livro de outra forma que não... Ai, desculpa, gente, vou dar spoiler. Que não matando a personagem principal. Então, o que acontece com a personagem principal? A personagem principal, ela viveu, ela teve uma aventura, ela se apaixonou, ela casou. Não pode terminar aí, né? Ela tem que matar. E aí ela mata. E a morte da Rachel, ninguém sabe de que foi também. A personagem um dia simplesmente morre. Ela começa a ficar doente e ela morre. Né? E aí o final desse livro, isso é importante, o final desse livro já traz uma escrita bem parecida com a escrita que viria a ser a escrita dela. Começa algo mais de uma associação livre, de aqueles parágrafos imensos, sem vírgula, sem pontuação, né? Que é pensamento intercalado por pensamento. Isso começa a aparecer bem mais já no final de A Viagem. Quando ela termina a viagem, ela tem um outro surto, tá? A escrita da viagem leva ela para outro surto, assim, absurdo também. O pior até então, né? Parece que eles vão sempre ficando pior até esse, né? E aí depois desse é que ela começa a melhorar. E ela escuta vozes, não consegue escrever, se sente completamente, né? Ela diz muito, as palavras que ela usa, é deprimida, é melancólica, ela usa essas palavras, que a gente sabe que para a psicologia tem um peso, né? Para a psicanálise também tem um peso, mas que eu gosto de usar as palavras que ela usa. Então, se ela usa loucura, a gente diz loucura, se ela usa melancolia, a gente diz melancolia.
né? Ela não consegue escrever, ela sente uma dor de cabeça muito grande, ela se torna muito raivosa, então ela bate nas pessoas, ela se torna agressiva com as pessoas, ela escuta vozes, né? Ela escuta os pássaros ficam cantando na janela dela, dizendo que ela é uma péssima escritora, que ninguém vai querer ler ela, que a literatura dela não tem relevância nenhuma, né? Então sempre os sentimentos de culpa e os sentimentos, né? Aquela voz mesmo paterna ali dizendo para ela que não vai dar certo. E aí ela faz a segunda tentativa de suicídio, em que ela toma barbitúricos, né? Ela toma uma dose de Veronal, que é o mesmo barbitúrico que na época a Flor Bela Espanca, né, se suicidou também tomando a mesma medicação que era usada para essas mulheres nessa época, né, um calmante. Ela toma um vidro inteiro, né? E o esposo dela, o Leonard, né, ela já tinha casado nessa época, encontra ela a tempo suficiente e aí salva ela, né, assim. Então, depois disso, que ela vai se recuperar dessa segunda crise, que foi uma das piores, é que vem o Quarto de Jacob, né? Então, assim, ela começa a se questionar sobre o método de escrita dela, ela começa a ver que eu não sou romântica, eu não sou moderna, e aí ela diz que vai criar um novo traço para chamar a literatura dela. Então, ela diz, um novo tracinho de Virginia Woolf, né? Ela inscreve aí a literatura dela nesse traço. Não se considera moderna, não se considera romântica, e diz que a literatura dela tem um outro lugar. E aí, esse primeiro livro que vem nesse novo lugar, que vem nesse novo formato, que ela já tem a própria editora dela, então ela pode escrever o que ela quiser, né? Porque a gente tem que pensar em termos editoriais também. Ninguém ia querer, à época, ler as coisas que ela escrevia. Né? Para ser publicada, ela precisava escrever como ela escreveu A Viagem, que de fato foi bem, vendeu bem, assim, foi um livro que ficou para a época, ele foi um livro bem reconhecido, né? Apesar de que ela tinha essa questão de achar que não foi. Então, ela já tem a editora dela, a Hogarth Press, né? Que, enfim, editou as obras do Freud, as obras da Catherine Mansfield, de quem ela era muito próxima, né? Por isso também que os dois livros estão aí juntos. Ela diz que a única literatura que ela tem inveja na vida dela é a da Catherine Mansfield, ela não tem inveja de mais ninguém, só dela, né? Então ela gostava muito da literatura da Catherine Mansfield, mas aí eu não sou um especialista aí, né, na vida da Catherine Mansfield. E aí ela começa a escrever o Quarto de Jacob exatamente nesse momento em que ela está nessa transição dessa literatura dela. Então a gente tem que ler o Quarto de Jacob como algo experimental, completamente experimental, né? Não é um livro fácil de você ler, ele não é simples, ele escreveu um outro livro antes, que é o Night and Day, que também é Noite e Dia, que também é o próprio esposo dela chama como um dos livros mortos dela, né? Que é o livro que ele diz que não tem a capacidade criativa dela, que é o livro que ela usa realmente para se reconectar mesmo após a crise, né? Ela divide a literatura dela, isso também é importante para a gente, entre livros de ser e livros de não ser. Os livros de ser são esses livros que ela recebe através das vozes, né? E os livros de não ser, ou os livros de férias, são esses livros que ela usa para se recuperar das crises. Então, o Night and Day, o Flush, né, que vocês devem conhecer, o próprio Orlando, que todo mundo ama tanto, né? Eu não amo tanto Orlando, não é dos meus favoritos. E falo mesmo que eu sei que vai todo mundo ficar, meu Deus, que absurdo, Orlando é maravilhoso. Não acho que Orlando tem a capacidade, a marca, né, do que é a literatura da Virginia Woolf. Então, Orlando é um livro de férias, então, assim, ela vai dividindo a literatura dela nesses dois lugares. O Quarto de Jacob é um livro de ser, né, como ela chama, é um livro que ela recebe, é um livro que ela escuta, que ela precisa escrever, né, que exige criar corpo. Ela vai escutando essas vozes, isso vai exigindo que ela dê lugar no papel, né, a marca mesmo da escrita a essa obra. Queria falar, Pacote, eu vi tua mão levantada. Eu vou furar aqui a fila só um pouquinho, era uma pergunta que eu estava aqui para fazer depois, mas é porque se casa direitinho com o que tu está falando aí, Lari. E aí eu te dou espaço também para beber água, né? Porque a pobrezinha falando aí tem meia hora já. Não, eu quero só... Não, nem sei se é meia hora, eu exagerei aqui de repente.
mas eu quero só dar um pequeno depoimento pessoal aqui. Muitas vezes eu recebo perguntas no pacote de teve algum livro que você já recomendou, que você não gostasse, tal. Não teve que eu não gostasse. Agora, é como eu gosto de falar. Muitas vezes no pacote de texto eu vejo também muito depoimento de gente dizendo que é literatura que tira você da sua zona de conforto. Esse é um livro que me tirou da minha zona de conforto literária. Assim, não é o que eu estou acostumado a ler, e eu sei que não é o que muita gente está acostumada a ler. Eu sei que muita gente não gostou, de repente, ou não entendeu o Quarto de Jacob. Muita gente não entendeu, você mesmo disse que não é necessário entender, e pouca gente entende. E aí eu queria te fazer uma pergunta, claro que a gente pode não chegar a uma conclusão aqui, mas eu queria que tu opinasse, sei lá, dessa tua opinião sobre a questão. Os livros da Virginia, não necessariamente só o Quarto de Jacob, eles têm um pouco de poesia na sua escrita. Por que que eu pergunto isso? Por que que eu falo de poesia? Porque muitas vezes a poesia, quando você lê, quando você fala que gosta de poesia, o pessoal chega, mas eu não entendo poesia. Mas muitas vezes não é necessário você entender. Você lê, você pode sentir, você pode, num momento, não se identificar com aquilo, mas em outro momento se identificar. Você pode passar por aquela leitura totalmente à toa, ou depois não, ou se identificar com aquilo, né? Então, eu te pergunto se os livros da Virginia, não necessariamente os experimentais ou não, e tal, mas eles têm um pouco dessa característica da poesia em si. Eu acho, comigo eu me identifiquei nessa parte, entendeu? Eu me identifiquei na leitura, muitas partes eu passava ali e tal, mas em alguns outros trechos eu puxo, isso é pesado, isso é massa, entendeu? Eu Sim, queria sim. só trazer esse... Sim, com certeza, assim, se a gente pensar, né, a poesia, como eu penso teoricamente, aí falando, que é esse testemunho do inconsciente, que é esse testemunho de um lugar outro, né, o inconsciente não necessariamente como um lugar que está no fundo da nossa cabeça, no nosso cérebro, mas o inconsciente como aquilo que a gente não tem acesso, né, como aquilo que não faz a lógica da consciência, que é a marca da poesia, né? Às vezes você lê um poema e aí você diz, que bonito, não entendi nada, né? Mas é bonito, eu acho isso lindo, olha que coisa linda, né? Eu acho que a literatura da Virginia é exatamente isso. Assim, eu sempre digo para as pessoas, gente, você vai ler, não adianta, não é aquele livro, e aí eu vou fazer uma comparação, que, enfim, é um dos meus livros favoritos também, então eu vou fazer comparação de 2 livros favoritos meus, momento tenso, né? De 2 livros favoritos meus, mas, por exemplo, 100 Anos de Solidão. Eu amo 100 Anos de Solidão. Para mim, 100 Anos de Solidão é uma das coisas... Eu amo contação de história, eu amo Gabriel Garcia Marques mais do que tudo na minha vida. Para mim, ninguém conta uma história como aquele homem, ponto final. Mesmo o José Arcádio, e o Arcadiano são as mesmas pessoas, faz sentido você dar uma voltada e olhar de novo. Não, o José Arcádio é o gênio do... Tá, certo. Né? É um livro, é uma forma de contar uma história que faz sentido você, né, ir numa árvore genealógica, você dar uma olhadinha, você, opa, vou voltar aqui e tal. Quando você vai ler Virginia Woolf, eu realmente não recomendo que você faça isso. É tipo assim, só vai. Assim, só pega na mão dela e vai. Não importa quem é a Clarissa, eu não faço ideia. Quantos anos a Clarissa tem? Sei lá, gente. O Peter, quem é Peter? Entendeu? Eu sempre digo que são os meus 2 livros favoritos da vida, que são livros bem diferentes, né? E que eu acho que contém a sua poesia de formas diferentes. Eu acho que a forma como Gabriel Garcia Marques conta uma história é a coisa mais linda e poética do mundo, né? Apesar de tudo. De parecer que ele nem está procurando, parece que é sem querer que ele faz assim, um poeminha, né? Assim, uma frasezinha, parece que ele vai contar uma história e ele faz uma coisa linda ali. E ela não, eu acho que ela você tem que realmente se deixar levar. E o Quarto de Jacob, você tem que realmente se deixar levar, porque tem hora que ela não tá preocupada se você está entendendo ou não, ela não está preocupada se ela lhe deu informações suficientes sobre aquela pessoa ou não, ela não está preocupada com isso. Então, por que você vai estar? Entendeu? Então, acho que sim, eu acho que ela escreve a partir disso que é o inconsciente, né? Eu acho que o inconsciente se derrama ali na obra dela, aparece ali na obra dela muito claramente, e não é algo que a gente fique tentando dar conta pela via da consciência, mas muito mais, né? Pela via de uma percepção de uma sensação estética mesmo, né? Do efeito estético. Acho que a obra da Virginia Woolf tem um efeito estético no leitor. Então, assim, para mim, funciona mais ou menos assim. Já que tu falaste aí do Gabriel Garcia Marques, dos 100 Anos de Solidão, quando eu estou lendo os livros para o pacote, relendo e tal, eu faço igual o colégio, né? Até para orientar o pessoal do marketing
também. Eu vou fazendo Não, eu fichas de faço isso para leitura. escrever a tese, né? Eu estou falando É, aqui, mas se você pegar a minha tese, eu também faço a mesma coisa. Eu faço ficha de leitura, ficha de leitura, e eu vou destrói o fazendo livro, e né? tal. Quem E faz aí eu isso? comecei o quarto de Jacob, eu não, vou fazer aqui, eu sempre faço também, árvore genealógica e tal. Quando eu comecei a ver o tanto de personagem, não, parei, vou parar aqui, não vou continuar, não vou fazer mais isso. Eu não posso desistir, né? Eu tenho que escrever, mas tem Mas horas que dá aí, vontade de chorar. gente, eu vou entrar nessa conversa e a gente vai seguir. Eu sei que tem um monte de gente que tem um monte de pergunta no chat também, mas eu vou furar porque eu não sou obrigada. Quando a gente fala de literatura, existem duas formas, que são as principais para a gente viver a narrativa, né? Uma pelo conteúdo e outra pela forma. Eu acho que a partir desse momento aqui, a Virgínia, ela se abandona no conteúdo, ela se derrama mesmo, né? E a gente é muito impactado, não necessariamente pelo que ela está contando, mas por como ela está contando. Né? Então, é uma experiência que nós, digamos assim, leitores ocidentais, não estamos muito acostumados. A gente estranha muito quando a gente se depara com uma convocação de literatura através da forma. Né? Então, por isso eu achei que a chegada desse livro pelo pacote de texto foi muito instigante. E assim, a gente não precisa gostar, não. Né? Mas eu acho que é um pecado a gente não provar. Né? A gente não se deixar ser levado pela mão, como a Larissa diz, para sentir esses incômodos que a gente não consegue explicar de forma racional. Porque é um livro que vai trazer... A gente não entende necessariamente o que ela está dizendo, mas o conteúdo, dentro dessa forma que ela traz, gera muito incômodo. Né? Gera Sim. incômodos que a gente não consegue dizer por quê. Né? Então, seja por a forma como ela descreve um dia na praia, uma criança brincando com um caranguejo, né? Seja como ela descreve um homem que não gosta de ser fotografado por mulheres e se incomoda profundamente com aquilo e fica inquieto, ou um homem que finalmente se apaixona e lê uma carta e vê que essa paixão ela não vai poder ser vivida e quais são as consequências diante disso, e principalmente como as coisas ao redor do mundo elas vão entrando de uma forma sutil dentro das nossas histórias, dentro da nossa vida, ela vem pelas bordas e quando a gente vê, toma conta de tudo, sem a gente perceber a relevância disso. Eu estou pensando aqui muito mais na coisa de como a guerra vem girando em torno, né, dessas obras da Virgínia e como isso desestabiliza e como isso aparece nessa narrativa. Então, assim, é uma coisa que é uma coisa de delicadeza, né, uma coisa de sutileza. O principal da história não está sendo contado. Né? O principal da história não está exposto. É algo que vai nos incomodando pelas bordas. Né? Então, é uma experiência muito interessante. E eu acho que é um bom aprendizado para a vida, porque, querendo ou não, a escrita da Virgínia, como eu acho que a escrita da Clarice, por exemplo, né? E até a da Catherine Mansfield também, ela convida a gente a isso, a estar mais atento. Né? Mas não atento para internalizar todos os detalhes, mas para viver a coisa. Né? Atento para viver a coisa. Né? E o Dayush também, estou vendo aqui, exatamente. Né? Então, são convites muito apropriados, ao meu ver, sabe? Eu achei uma escolha genial. Achei legal também que foi o quarto de Jacob e não Mrs. Dalloway. Né? Não, eu gosto mais de Mrs. Dalloway também, mas justamente por isso, porque eu acho que é mais fácil empatizar com a Clarissa, né? A gente tem uma conexão com a personagem. Claro. Aqui a gente não tem conexão com o personagem, gente, porque praticamente o personagem é um fantasma. O personagem é um fantasma. É isso que ela está fazendo, né? Ela está dando vida, a vida que o Toby não teve, assim. Ela está dando... O que parece que ela faz o tempo todo é uma aposta. Por isso que eu acho interessante saber a vida dela, né? Para entender a obra dela. Ela está dando vida que o Toby não teve. Ela está dizendo, olha, meu irmão era essa pessoa e ele teria sido essa pessoa aqui. Né? E aí ela vai escrevendo o irmão dela. Ela vai dando vida a uma pessoa que já morreu. Só que ela não consegue, porque no final ela não consegue finalizar. Ela mais uma vez morre. Ela diz, não, ele morreu, então não tem o que fazer. Só tem a morte mesmo no final, né? Assim, não o Jacob, ele não morre como, por exemplo, morre a Luísa do Primo Basílio, ou morre a Emma Bovary, ou morre a Capitu. Ele simplesmente desaparece. Vai desaparecendo, é como se ela não soubesse o que fazer com ele, se ela não sabe, ela não consegue dar esse corpo imaginativo ou um sentido para a morte. Assim, a morte atinge ela de uma forma, e é isso que a gente chama de real, né, na psicanálise, que ela não consegue dar palavra a isso, ela não consegue dar nome a isso. O que a gente faz o tempo todo na nossa vida é dar nome à morte. Partiu dessa para melhor, bateu as botas.
A gente tem um monte de nome aí para dar para morte, né? A gente adora dar nome para morte. A gente não quer falar morte, a gente fala outras coisas, né? Não, ele partiu, não, ele descansou, não, ele foi para o descanso eterno. A gente tem medo, né? Ela não, ela diz, olha, eu não sei dar outro nome para isso, eu não sei o que fazer com isso. E ela entrega isso para o leitor, por isso todo sempre tem morte na obra dela, né? Parece uma coisa meio, nossa, como ela era pessimista, não sei o que, não, é porque ela não sabe o que fazer com essas mortes. E é esse savoir-faire, né? Esse que ela vai construindo, que ela vai tentando construir, até que ela não consegue mais. Até que na carta de suicídio dela, ela diz assim, eu não consigo mais escrever. E agora? Não tem mais o que fazer. Se eu não consigo mais tentar escrever sobre a morte, se eu não consigo mais tentar escrever, se não tem, eu não consigo ler, eu não consigo escrever, eu tenho que fazer. Aí ela fala, eu vou fazer a única coisa que parece possível, que é se matar, né? E ela realmente se mata. Então, assim, essa morte aparece na obra dela o tempo todo, ela tentando refazer a vida dessas pessoas. Ela tentando encontrar uma forma de manter essa pessoa em vida. Então, eu acho que o Quarto de Jacob, assim, novamente, concordo completamente. Não acho que a gente tem que entrar em conteúdo do tipo, gente, vocês gostaram, acharam que a relação dele com a Sandra, ou com... isso é o de menos, o conteúdo é o de menos, né? A questão é realmente o que ela está fazendo com a literatura dela, né? A forma como ela constrói o livro. Isso é muito mais importante, o que ela está tentando fazer. Parece o tempo todo que essa morte aparece e ela não consegue dar conta disso. E ela escreve, aí ela escreve de novo, e aí ela enlouquece, aí ela escreve para não enlouquecer, e aí o livro enlouquece ela de novo, e aí ela vai. E ela vai viver isso, para vocês terem uma noção, ela já tinha 40 anos quando ela escreveu o Quarto de Jacob, né? E você aí achando que com 25 a sua vida não tinha feito nada da sua vida, né? Ela escreve o primeiro livro no formato que ela considera dela com 40 anos, certo? Então, ela vai se matar com 59. Ela já uma certa idade. Então, assim, esses anos, entre os 40 e os 59, são intensíssimos. Nossa, ela vai escrever tudo. Ela vai escrever o Quarto de Jacob, ela vai escrever Missa Dela, Al Farol, As Ondas, Entre os Atos, Orlando, Flush, tudo isso ela vai escrever. Por quê? Porque não tinha possibilidade de estar viva se não fosse escrevendo. Né? Não havia, não tinha como. Ela precisava escrever para estar viva. Então, é um movimento de a gente entender também qual a função dessa escrita na vida dela, sabe? Assim, qual é a gente, eu sei que às vezes a gente tenta separar o autor da obra e aí pode ter muitos debates sobre isso, né? A gente inclusive já teve muitos debates sobre isso, separar o autor da obra, mas no caso da Virginia Woolf não dá para você pensar uma Virginia Woolf escritora e uma Virginia Woolf. Ela é a Virginia Woolf escritora, ela só encontra corpo na Virginia Woolf escritora, né? Tem um autor, inclusive, que diz, isso é uma autora, tá? Não sou eu que estou dizendo. Eu ainda não tenho nada para dizer. Mas que estudou Virginia Woolf, ela diz, a Virginia Woolf decidiu pelo suicídio aos 13 anos. O que ela faz, o que ela constrói entre os 13 e os 59 é excesso, né? É algo que nem estava ali nos planos. O suicídio viria, eventualmente ele viria. O que a literatura dela tem de tão genial é que a literatura dela consegue dar vida a ela. Ela ganha anos, ela ganha tempo. A literatura dela possibilita que ela ganhe tempo. Porque essa autora disse, né, que ali nos 13 anos já estava certo para ela. Depois da morte da mãe, não tinha mais nada, né? Essa escrita, esse lugar de escritora, vai possibilitando para ela uma existência, né? E a gente tem que pensar que os livros dela não tem como estar separado dela por conta disso. Então, a gente tem que pensar as duas coisas sempre muito próximas. E eu acho que a importância do Quarto de Jacob por ser esse primeiro no método dela, por ser esse primeiro que ela é reconhecida como uma escritora moderna, que é o primeiro, ele vende bastante, tá? Ele fez sucesso na época, assim, apesar de ser confuso para a gente. É um livro muito importante na obra dela. Assim, não é dos meus favoritos também, não acho fácil de ler, né? Não é, ele é confuso, ela não diz quem é o Jacob, você não sabe por que ele está ali, por que ele mudou, o que ele morreu, o que aconteceu. Ela também não está preocupada em explicar isso para ninguém, né? Mas tem uma importância na vida dela que é exatamente o momento de torção, é o momento em que ela, tá, isso aqui é o que dá para eu fazer, e ela faz, né? E ela diz que descobriu aos 40, né? Inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui a passagem que ela fala isso. Talvez esteja. Ela disse que foi descobrir ali com 40 anos quem era ela, né? O que lugar era esse que
que ela ocupava enquanto escritora, que escritora ela era. O quarto de Jacob é o primeiro que vem fazer essa marca, né? Ó, ela fala assim, no diário dela. No domingo, Leonard, que é o esposo dela, né, leu o quarto de Jacob inteiro. Acho que é a minha melhor obra, mas seu primeiro comentário foi que era espantosamente bem escrito. Discutimos isso. Ele diz que é uma obra de gênio, acha diferente de qualquer outro romance. Diz que as pessoas são fantasmas. Diz que é muito estranho. Não tem uma filosofia de vida. As pessoas são títeres movidas aqui e ali pelo destino. Não concordo que o destino atue dessa maneira. Acho que eu deveria usar meu método em uma ou duas personagens da próxima vez. Considero-o muito interessante e bonito e sem lapsos, a não ser talvez a festa, e bastante compreensível. Quanto a mim, não há dúvida de que descobri como chegar, aos 40, a dizer algo com a minha própria voz, e isso me interessa tanto que sinto que posso continuar sem elogios. Que a principal questão dela quando ela escutava as vozes eram os comentadores, né, as pessoas, as críticas dizendo que ela era uma péssima escritora. Então, o que ela escutava dos pássaros e do rei e das pessoas que apareciam na janela dela, que ela era uma péssima escritora. Então, se ela recebia qualquer crítica ao livro dela, ela adoecia completamente. Então, com o quarto de Jacob, ela diz, né, eu sinto que eu posso continuar sem os elogios. Então, é o momento em que a obra dela faz uma torção muito importante na própria vida dela. Então, a gente, né, tem que pensar essas duas coisas aí juntas. Mas é isso, o que vocês têm pergunta aí, senão eu fico falando aqui eternamente, gente. Tem pergunta, mas isso aqui ainda é o primeiro capítulo da minha tese. Acho, Maria. Que nós vamos ler, se Deus quiser, em capa, como é impresso em capa dura, nas livrarias mais famosas do país, muito em breve. Mas o que eu ia dizer, eu tô voltando aqui para ler as perguntas, tá? Que é muito interessante, né, Larissa, porque como se ficasse um ponto fora da curva, né? Autoras como Clarice Lispector, como Virginia Woolf, né? Não conheço tanto de James Joyce, não vou colocá-la, embora as pessoas sempre comparem, vou ficar só com essas duas mesmo. Porque a gente tem uma ideia, e o Roland Barthes vai trazer muito isso quando ele fala da morte do autor, de que um leitor, para aproveitar a leitura, ele não deveria ter que conhecer o autor, né? A gente deveria ter que aproveitar, usufruir da leitura como ela nos chega, sem esse atravessador, né? No entanto, a Virgínia chega, né, e eu acho que Clarice eu coloco dentro dessa caixinha também, como quebrando essa regra, né? Porque é interessante conhecer a vida dessas autoras justamente porque elas são indissociáveis, de fato, do que elas escrevem, elas se derramam tanto naquilo. Completamente. Né? A Virgínia... É uma escrita completamente confessional, né? Assim biográfica, né? Assim, é biográfico. E eu aprendi muito de Virginia Woolf contigo, né, ao longo desses anos, e aprendi a gostar de Virginia Woolf, aprendi a olhar para Virginia Woolf, né, a partir dessa perspectiva, que tornou tudo muito mais interessante. Inclusive, hoje sou uma grande fã dos escritos de não ficção também da Virginia Woolf, né, eu uso nos meus estudos, aliás, recomendo para todos vocês, é muito interessante. É uma mulher inteligentíssima, uma mulher super sagaz, né, uma mulher de muita coragem, não importa o que digam, é uma mulher muito brava, muito cheia de força, né? E Clarice dizia coisas muito semelhantes, também dizia que escrever era a forma dela estar viva. Né? Havia entre livros, Clarice dizia morta, né? Se dizia não existindo. Então, tem isso, né? Como a gente fala que nos cursos de escrita, os professores dizem o escritor é aquele que precisa escrever. Mas isso é uma metáfora. Para essas mulheres, isso não é uma metáfora. Né? Para essas mulheres, isso é de fato uma necessidade quase biológica, porque senão elas enlouquecem, elas morrem, e como Virginia Woolf, literalmente. Né? A partir do momento que cessa essa possibilidade de vida também. E aí a pergunta que sempre ecoa quando eu leio Clarice, quando eu leio Virginia, é se a autora é tão imprescindível assim, o que faz com que esses livros não sejam tão individualistas, e sim clássicos, né? Abrangem todo mundo. Né? Porque é tão vida dela, como é que chega na gente com essa força, né? Que a ponto da gente ler um livro como O Quarto de Jacob, terminar e dizer eu não entendi absolutamente nada, mas eu fui profundamente tocada. Né? Seja por passagens específicas, seja por escolhas de palavras, seja pela cadência, pelo ritmo em que a história é contada, seja pela própria confusão, a gente não consegue exatamente colocar um pino em cima do que nos toca, mas a gente sabe que é tocado de alguma forma. Então, isso para mim é muito curioso, sabe?
como é que algo tão individual, algo tão pessoal se torna universal. E aí eu volto, talvez seja por isso mesmo, né? Talvez porque é algo profundamente pessoal e dessa ordem que é do inconsciente, que não tem uma borda, né? que torna justamente passível de tocar a todos nós, para quem estiver aberto para isso. Né? Aquilo que é profundo. É uma literatura muito aberta, né? Isso. Assim, Então, não é cheia de sentido, né? Por isso que não cabe a gente também, enquanto estudante, encher de sentido, né? A questão não é essa. E, assim, eu gosto de falar da vida, assim, da Virgínia, porque eu vejo que, muitas vezes, é como muita gente, né? Eu escuto muitos amigos dizendo isso. A gente diz assim, eu não... Tem uma coisa que eu critico muito nas pessoas, de uma forma geral, que é assim, a gente não gostar de algo e a gente achar que aquilo é ruim, porque a gente não gosta. É uma coisa completamente infantil, né? Coisa que criança faz. Assim, não gosto logo, é ruim. Não, nem tudo que você não gosta é ruim e vice-versa. Você pode gostar de coisas ruins. Você gosta de algo e diz, meu Deus, isso é muito ruim, amei. Né? Acontece muito comigo, sei que com a Nara também, sei que a Nara é dessa. Né? Nossa, que filme horrível, eu amei, assim, né? Quem é fã de terror sabe demais disso. Ou o contrário, ou de tipo, cara, eu consigo ver que isso aqui é genial, eu não gosto, não é para mim, não é do meu gosto, mas o meu gosto não é parâmetro para tudo. Né? Então, quando eu vejo as pessoas dizendo, eu não gosto de Virginia Woolf, tentei, não gostei, não entendi, tá, tudo bem, você pode não entender, você pode não gostar, isso não quer dizer que não seja bom. Então, essa é a questão, assim, eu acho que é por isso que ela se torna tão relevante, porque quando ela toca, ela não toca, minha filha, ela vai com os 2 pés, assim, no seu bucho, entendeu? Assim, ela vai matando, ela entra matando. Então, assim, eu acho que se divide muitas pessoas, né? As pessoas, ou a pessoa não gosta de jeito nenhum de Virginia Woolf, que é tipo assim, não sei, ou você lê um livro dela, você quer ler tudo dela, porque é assim sempre, ela vai escrever desse jeito todas as vezes, todos os livros dela essa doidice aqui, ou não, né? E aí você fica confuso, e aí você vai atrás das obras dela. Então, ou é uma coisa ou é outra, mas eu gosto de falar da vida dela, eu gosto de trazer essa importância, essa relevância que ela teve, que às vezes a gente lê, não entende, a gente acha que o nosso gosto deveria nortear tudo. A gente diz, Virginia Woolf é horrível. E eu acho que, em comparação com a Clarice, como você falou, eu acho que a principal diferença em a gente pensar, e essa diferença em como isso nos toca, é a língua. Clarice escreve na nossa língua. Né? A Virginia, a gente está lendo uma tradução. Você vai ler a Virginia do inglês, é que nem ler Joyce, assim, é que nem o Finnegan's Wake, que não tem tradução. Por quê? Porque, tá, como é que traduz isso aqui? Como é que traduz um som? Não sei, né? Então, e que, inclusive, a Virginia leu Joyce e odiou. Ela acha péssimo o Joyce, ela destrói o Joyce. Ela diz, o que ele fica aí brincando com as palavras? O que ele quer com isso? Né? Assim, eu li Ulisses, não achei nada demais. Aí você fica, mulher, deixa de tu ser doido, né? Assim, para com isso. Mas ela não gosta, ela odeia ser comparada ao Proust, ela odeia ser comparada ao Joyce, não gosta. O que não quer dizer que o Joyce não seja bom, mas eu acho que o que ela faz com a língua dela, eu acho que a gente sentiria mais se fosse a nossa língua como a gente sente a Clarice. A escolha que a Clarice faz das palavras, como a própria língua faz som para a gente quando a gente lê Clarice, ela é sonora. Né? Eu acho que a tradução é muito importante nos casos da Virginia Woolf. Tem algumas traduções que não são tão boas, tem traduções que são muito diferentes, e eu acho que isso dá uma dificultada para a gente, né, desse acesso a ela, sabe? E ainda assim faz o efeito que faz, né? Por exemplo, a cena em que a mãe do Jacob, né, a Betty, né, ela perde o broche que o Jacob deu no meio do capim, né? Ela não consegue achar. É uma cena que parece, a gente já vê uma senhora mais velha, a gente percebe já que o tempo já passou, né? E a gente não sabe mais nem se Jacob está vivo ou está morto. E ela perde aquele broche e é uma cena descrita em poucas linhas. É uma coisa que faz parte assim de algo, né, que passaria muito batido. Mas eu chorei tanto. Com a pena do broche da mulher que o Jacob comprou com o próprio dinheiro, um broche vagabundo. Né? Mas que ela diz que o Jacob comprou com o próprio dinheiro, e aí é nesse vazio que essa autora deixa, né? Que a gente vai também derramar as nossas próprias projeções, né? A gente vai derramar, justamente pelas lacunas que a Virginia deixa, e assim Clarice também, né? Que nós vamos derramar, né, os nossos medos, o nosso imaginário, né, as nossas experiências, enfim. E aí dá pano para muita coisa. Dá pano para muita coisa. Então, o não dito também é muito valioso, né? O não explicado,
né, as imagens que são colocadas. E eu concordo com você, eu acho que ler Virgínia em inglês deve ser não me atrevi ainda, obviamente, mas deve ser uma experiência fantástica, deve ser uma experiência muito fantástica. Tem E a própria, assim, eu acho que com a Clarice, né? A mulher clariciana é uma mulher próxima da gente, assim, a gente vê, né? Até eu poderia ser essa mulher. É como a Virginia escreve muito, né? De uma educação vitoriana, algo que é muito distante da gente. Né? A gente nem sequer sabe direito o que foi essa educação vitoriana, né? E ela traz essa marca muito dessa educação que essas mulheres tiveram. Eu acho que a mulher da Clarice, a gente lê, a gente diz, eu podia estar aqui, né? Abraçando esse livro, podia, isso aqui podia ser eu, né? Mas quando você vê essa opressão que a mulher vitoriana sentia, né, esse lugar que a mulher vitoriana deveria ocupar, que é a Clarissa, que é as várias personagens dela, aí a gente talvez, né, não consiga se conectar tanto. Assim. Que ficam bem, bem nítidos na obra dela também, por falar nisso, né? Esse incômodo diante dessa opressão, essa tentativa, né, de burlar de alguma forma as diferenças sociais, né, o papel do homem, enfim, tudo isso que é um papel muito violento, né, de muita indiferença, de sempre figuras de muita frieza, de muita... Né? Então, ela traz essas imagens que são muito fortes também, né, nas obras dela. Né? Mas tem uma pergunta aqui, a Juliana está perguntando se essa biografia que você recomendou, escrita pelo sobrinho da Clarice, seria a mais recomendada, né? Das lançadas aqui, qual seria a mais recomendada? Ela está perguntando. Assim, a do Quentin Bell, ele é filho da Vanessa, inclusive, tá? Que eu falei para vocês. Ele tem documentos que são únicos, tá? Assim, ele tem muita foto, ele tem muito documento que é muito interessante por isso. Porque ele teve a ajuda da mãe, né? Para recompor alguns fatos históricos. Então, em termos históricos, se você quer entender, tá? A Virginia, no dia 10 de janeiro de 1918, ela foi para a festa tal... Essa é a melhor biografia, realmente, porque ele traz muitos fatos. Nas escritas dela, tanto no diário quanto nos momentos de ser, ela não temporaliza, né? Assim, no diário ela bota as datas, mas ela não contextualiza nada. E os diários, eles são só a partir de 1918, tá? Então, já é um tempinho aí. Ela nasceu em 82, ela demorou para começar os diários. O Momentos de Vida eu gosto bastante, então, assim, acho que se eu fosse indicar para vocês, assim, que, né, não estão aí estudando isso, não estão tanto, mas seria o Momentos de Vida, esse aqui. Talvez tenha na estante virtual, mas é engraçado, né, deve ser bem caro. Eu tenho 2 nesse livro aqui, porque eu tenho um, né, que é o que eu marco, e tudo que comprei caríssimo, gente. Foi, tipo, na época eu nem me lembro, foi muito caro, foi, tipo, 80, 85 reais. Aí eu, beleza, né? Não, aí beleza, eu comprei esse livro bem mais caro na época, e aí um dia eu estava no Rio, que o doutorado que eu faço é no Rio de Janeiro, né? E aí eu estava andando e eu passei numa banquinha de sebo, e tinha o mesmo livro por 10 reais, mais novo do que o meu. Aí eu fiz o quê? Comprei, porque eu não ia deixar ele lá sozinho, né? Para ser comprado de qualquer forma, eu comprei, eu tenho 2 dele. Mas talvez para vocês, assim, né, que tem mais esse interesse na escrita dela mesmo, não tanto em fatos, acho que esse seria o mais interessante. E os diários foram reeditados pela Nara, me lembrei. Nós? Foi, né? Charlene. Foi. Eu comprei de pré-venda, mas não chegou ainda, no primeiro volume. Que aí são mais do que esse. Essa edição não tem todos. Mas aí eu tenho a edição em inglês que tem tudo. Então, talvez esse, Juliana, o Momentos de Vida, se você encontrar, tá? Seria o mais legal para vocês. Vocês estão vendo que a Larissa é um pouco psicopata, né? A Noemi Farias está perguntando, né? Podemos entender que a relação dela com o pai se reflete na figura do Sr. Ramsay do Alfarol? Acho que você comentou isso, né? Com certeza, com certeza. Sim. É completamente o pai dela, né? O Sr. Ramsay. E a Vanessa mesmo, quando a Vanessa escreve para ela sobre o Alfarol, a Vanessa sobre a senhora Ramsay, né? Ela diz, foi estranho ver a mamãe levantar assim dos mortos. Então, assim, ela nem nega que é o pai e a mãe dela ali, né? E que ela é o último filho, né? Que é o 7º filho. Ela se coloca muito na obra também, tá? Ela aparece muito nos sétimos, assim como a 7ª filha, né? Ela escreveu os sétimos no Mrs. Dalloway, ela todinha. Os sétimos, assim, é completamente o lado melancólico, né? Dela, assim. Então, ela aparece muito nas obras dela também.
A gente, por falar nisso, tem uma conversa maravilhosa com a Larissa sobre Mrs. Dalloway. Eu acho que eu vou encontrar essa gravação e vou colocar no YouTube, se vocês quiserem assistir. Aquela, né? Muito maravilhosa, foi muito legal. Aquele encontro foi genial. A Adriele está querendo falar. Estão me ouvindo? Sim. Não, eu queria dizer que esse foi meu primeiro encontro com a escrita da Virgínia, né? Bastante desafiador. E uma coisa assim que logo no início me incomodou no livro foi, meu Deus, quantos personagens secundários, quanta gente aparece, desaparece. E eu até tentei, assim, que nem o Rafael, fazer um esqueminha. Tá todo mundo falando que essa escrita é difícil. Vou lá, vou começar a catalogar as coisas, a criar chaves de leitura. Mas depois esse livro, eu fui me apaixonando por ele, por essas, digamos assim, minúcias que tem no livro, e eu estou encantada, assim, eu quero até, acho que numa outra oportunidade vou ler de novo. Mas, assim, o que seria esse monte de gente, né? O que seria esses vários personagens que vão e vêm? Mas eu fiquei pensando, acho que a vida da gente é assim, a gente tem tantos círculos de amizade, a gente tem círculos de amizade no trabalho, daqui a um pouco a gente está num bar conversando e aparece pessoas na vida da gente, e às vezes conversa, tem, nossa, que bacana, uma pessoa que eu nunca conhecia, tive afinidade, e as pessoas aparecem na vida da gente, desaparecem, e isso eu só fui entender mais para o final do livro, sabe? Porque no início me incomodei pra caramba, que é essa mulher aqui que apareceu nesse ônibus, nesse trem, eles chegando ali na faculdade, indo para a universidade, e aquela senhora observando ele. Gente, para mim isso é tão real. Isso é tão real. Na vida a gente às vezes está esperando, está no elevador olhando para uma pessoa, analisando. Então, assim, esse livro é muito encantador, foi super desafiador. Então, Imagina, eu acho que isso é muito... Eu vejo muito isso também, Adriele, como aquilo que a gente às vezes não entende da própria cultura dela, né? Porque a vida dela tem muita festa também nos livros dela, sempre tem uma festa. Alguém está fazendo uma festa, faz uma festa, um jantar. Isso era muito comum, né? Na povo classe média alta, aristocrata inglês ali. Então, as festas eram muito presentes na vida dela, na casa dela. E uma das coisas da marca, né, que fica após a morte da mãe dela é que não tem mais festas. Então, as pessoas não vão mais. Até o pai dela morrer, a casa delas não recebe visitas. O pai dela instala cortinas pretas e as cortinas ficam fechadas o dia inteiro. Né? Então, tudo morre com essa mãe, né? Inclusive a casa. Então, assim, ela traz muito essas festas, esses personagens que aparecem ali, que são engraçados, né? Que são icônicos. Isso é muito também dessa cultura dela, né? De onde ela vivia. Eu vejo muito isso também, assim. Só complementando o que a Adriele falou, assim, é isso mesmo, né? Como você falou, a nossa vida é assim, e tem pessoas que passam por momentos importantes da nossa vida que passa ali, tá ali naquele momento importante, ela esteve presente, mas são pessoas secundárias. Eu vou botar um exemplo agora bem bobo, assim. Eu vendo as fotos, as gravações do meu casamento, tem gente que ela era colega de trabalho e foi pro meu casamento, mas hoje em dia... E teve gente que hoje em dia é super importante e que não foi, entendeu? Assim, dando um exemplo bem besta. Mas é isso, acho que nas coisas cotidianas essas pessoas vêm e vão desse jeito. A gente todo dia passa por 50 pessoas diferentes e uma delas pode estar em algum momento importante, mas ela é uma pessoa secundária na nossa vida. Agora tu tira a genialidade de uma pessoa que vai contar uma história de um personagem sem falar do personagem. Né? A história do personagem ela é contada pelas pessoas que o atravessam, desde uma convivência mais íntima, como os melhores amigos, até a pessoa que ele cruza no ônibus. Tá? Mas ele mesmo não tem a voz, né? A gente não mergulha propriamente nele a partir dele, né? Mas só das pessoas, ele encosta essa história contada, ele esbarra a história contada, ele flerta a história contada. Então isso é muito genial. Eu queria só falar uma coisa, antes de tu ler a próxima pergunta. Eu achei a parte que ela fala do Ulisses, que eu acho maravilhosa, do Joyce, né? E é, inclusive, quando ela tá lendo as provas do quarto de Jacob. É na mesma entrada do diário que ela vai falar. Posso ler para vocês? Eu gosto muito de ler ela falando que ela é muito genial.
Ela diz assim: as minhas provas do quarto de Jacob, isso é no diário, tá? Isso é 6 de setembro de 1922. Minhas provas do quarto de Jacob chegam dia sim, dia não. E me sentiria adequadamente deprimida se as revisasse. O livro ficou mais fino e sem sentido. As palavras mal deixam vestígio de pressão no papel. E espero que me digam que escrevi uma graciosa fantasia, sem muito apoio na vida real. Quem sabe? De qualquer maneira, a natureza fornece-me, obsequiosamente, a ilusão de que estou para escrever algo bom, algo rico e profundo e fluente e duro como um prego, embora brilhante como um diamante. Acabei Ulisses, e acho que é um chabu. Genialidade tem, acho eu, mas não de primeira água. O livro é prolixo, é insuportável, é pretensioso, é vulgar, não só no sentido óbvio, mas também no sentido literário. Um escritor de primeira água, quero dizer. Tenho muito respeito pela escrita para ser manhoso, sensacional, fazendo acrobacias. O tempo todo lembra-me um aluno inexperiente de internato, digamos como Harry Lamb, dotado de perspicácia e potencial, mas tão afetado e tão egoísta que perde a cabeça, torna-se extravagante, amaneirado, tumultuoso, constrangido. Faz as pessoas bondosas sentir pena dele, e as austeras a simplesmente se irritar. E a gente espera que ele supere isso. Mas como o Joyce tem 40, isso me parece pouco provável. Não o li com atenção, e só uma vez, e é muito obscuro. Assim, sem dúvida, atamanquei suas virtudes bem mais do que seria justo. Sinto que uma miríade de balas minúsculas me alvejam e me salpicam, mas não se ganha um ferimento mortal no meu rosto, como com Tolstói, por exemplo. Mas é totalmente absurdo compará-lo com Tolstói. Eu acho válido, eu acho justo, eu acho justíssimo. Acho que ela pode. Assim, a bicha destrói mesmo. Assim. Destrói mesmo? É isso aí. Depois ela continua a criticar. Na mesma época, né, que sai o quarto de... É muito legal, muito, muito isso. A Mariane está dizendo aqui, não vou falar hoje, está sem microfone. A parte mais desafiadora nessa leitura para mim foi justamente a descrição. Eu entendo o que ela está falando aqui. Às vezes, descrições cotidianas muito longas, e ela teve que ficar voltando para conseguir seguir a linha de pensamento, né? Eu super me identifico e eu acho uma coisa curiosa nessas escritas da Virginia, de fato, ela consegue ser muito descritiva. Não necessariamente, ela não descreve tanto pessoas, ela descreve mais... Não é José de Alencar, assim, né? Não. É diferente. Até porque as pessoas são efêmeras, né? Assim, nas obras dela, as pessoas são vultos, bem dizer, né? E ela descreve muito mais os objetos, as coisas, as ações, né? Coisas que talvez tenham uma inscrição no tempo, né? Dentro da narrativa dela, que pelo menos como eu sinto a leitura, né? É mais duradouro, né? Ou mais digno de atenção, vamos dizer assim, que dá um peso maior para essa existência. O que é que tu acha, Larissa? Concordo, sim, ela fala muito, e aí eu pego aí mais o Mrs. dela, né? Ela fala muito sobre o tempo, ela fala sobre as horas, ela fala sobre as decisões que as pessoas tomaram. Depois desse, ela começa a ser bem mais introspectiva, né? Ela vai falar bem mais sobre, no Mrs. dela, pelo menos ela traz bem mais a introspecção, mas sim, ela traz, assim, é um céu que está de determinada cor, é um mar que está de determinada forma, né? Sempre assim, os pássaros que cantam, assim, tem mais esse formato, né? Essa temporalidade que ela dá. O tempo chega a ser um personagem, né? Dentro do quarto. Aliás, talvez o tempo seja o grande personagem, né? Assim, dentro do quarto de Jacob, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente pisca, se passarem 10 anos, opa! É bem isso. Gente, o que mais? Eu quero ler um comentário aqui, que eu acho que esse comentário também importa, né? É o comentário da Dessa, que ela fala assim, ó. É a terceira vez que tento ler Virginia, mas não vai, gente. Dá vontade de cortar os pulsos. Por favor, não faça. Não, gente, que é isso. Eu acho importante a gente ler também esses comentários, né? Porque é como a gente sempre fala. E como a Larissa falou aqui, a gente não é obrigado a gostar de tudo que a gente lê. A gente tem o direito de abandonar leituras, assim, total. A gente não está gostando, tem tanta coisa para ler na vida. E ficar perdendo tempo com coisa que a gente não gosta, não é que a coisa é ruim, mas com coisa que a gente não gosta, é perder tempo, né? Digamos assim. E tempo a gente sabe que é muito importante, né? É mais prova, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu não gostava de feijão.
Né? Então, Sim, assim, tudo prova. bem, não vou comer feijão, não gosto, vai engoiar. Mas 10 anos depois, eu virei a louca do feijão. Então, assim, você deixa no cantinho, você não precisa descartar da sua vida para sempre com um carimbo de nunca mais dessa água beberei. Que vai que bebereis, vai que quereis tomar banho nela, né? Vai que... Pois é, então... tudo... Tá. É... E assim, e esse eu nem acho mais triste, sabe? Não acho que Eu acho cortou. Mrs. dela é muito mais triste, também é bem mais triste. É. Eu não acho dos mais tristes dela. Mrs. Dalloway é bem mais triste. Então, desça, não leia Mrs. Dalloway. Acho o Farol bem mais triste. O Farol também. Tem um capítulo do Farol que É triste. Tem uma parte do Farol que é só a casa, né? A casa que é a mesma casa da infância dela se desfazendo, é horrível. Tá, vamos passar aqui para a Rebeca. Acho que Rebeca, depois a Maria Maria. Silvia e Juliana. Oi, pessoal. Então, foi muito difícil ler esse livro. Muito difícil. Eu cheguei a estudar Virgínia muito por cima na época da faculdade. Eu sou formada em letras, né? Então a gente meio que passeia um pouco nas disciplinas de literatura. E, gente, não, eu precisei recomeçar esse livro umas 3 vezes. Até a leitura encaixar. Eu acho que é porque, como a gente não tem, eu pelo menos não tinha muito hábito de ler esse tipo de escrita, né, que é muito com impressões e pensamentos, eu senti um tanto de dificuldade, se bem que o pacote tem colocado nesses últimos meses, assim, alguns livros que têm trazido um pouco dessa questão da temporalidade um pouco deturpada. tem vindo uns livros aí, mas esse, de longe, foi o mais difícil de se ler. E uma coisa que me chamou muita atenção é que, embora o livro tenha o título do quarto do Jacob, a gente vê muito pouco do quarto. O quarto, ele aparece poucas vezes. Aí eu queria, assim, que a Larissa, se ela pudesse, assim, me dizer se é porque não tem realmente nada a ver ou se existe alguma explicação para essa questão do quarto, assim, porque isso me intrigou, porque o quarto aparece muito pouco, são poucas situações que tem um momento que acontece uma coisa que ele não gosta e ele... porque, como foi uma leitura confusa, eu não tenho as coisas muito marcadas, os acontecimentos muito marcados na minha mente. Mas eu me recordo que teve uma situação que aconteceu algo que ele não gostou e ele fugiu para o quarto. E aí, salvo engano, o quarto aparece o quê? Mais algumas vezes na questão da faculdade, tudo. E me chamou, assim, me despertou uma curiosidade para saber o que tem um pouco a ver, assim, se tem a ver ou se não tem nada a ver, enfim, por favor. Não faço ideia, não sei, mas, assim, isso do quarto me lembrou uma passagem que ela traz no... Tá dando para ouvir? Não, agora eu tô ouvindo. Eu tirei o fone. Me lembrou uma passagem que pegando assim os significantes, tá? Eu me lembrei de uma passagem que ela traz no Momento de Ser, no Momento de Vida, que é sobre o Toby. Ela diz assim, ó, mas a verdade é que eu não quero entrar no meu quarto em Hyde Park Gate. Fujo dos anos 1897, 1904 e 7 anos infelizes. Poucas vidas foram tão torturadas, atormentadas e entorpecidas pela não existência como as nossas foram então. Isso foi o legado de 2 grandes erros desnecessários. Aqueles 2 açoites do descuido que mataram de modo brutal e absurdo 2 pessoas que deveriam ter tornado aqueles anos normais, naturais,
senão felizes. Suas mortes implicam. Falarei disso com mais detalhes depois. Ilustrarei com uma ou duas cenas. É por isso que não quero trazer Toby do barco para o meu quarto. Aí ela vai falar depois de como ela ia até o quarto do Toby, né, da relação dela com o Toby, de como ela ia até o quarto do Toby durante esses 7 anos infelizes. Né, ela vai dizer depois, para conversar sobre Shakespeare, eu não leio porque ela falando de Shakespeare e tal, ela fala, para conversar sobre literatura, para conversar sobre, né, e aquele momento como um momento de, não sei, talvez alívio ali dentro daquele lugar de desespero, sabe? Aí tem até uma parte que ela fala do quarto mesmo, deixa eu só achar. Ó, na época eu não o via como agora, com todas as suas promessas destruídas. Na época eu só pensava no momento, nele, lá no quarto, recém-chegado de Clifton ou de Cambridge, aparecendo para discutir comigo. Era, qualquer que seja a data que eu dei, um momento emocionante, em que ambos saíamos da névoa da infância e um via o outro emergindo, e cada um de nós sentia novas capacidades. Ele nele mesmo e eu em mim mesma e um no outro. Eram dias descobertos, dias emocionantes, que quero considerar felizes ou infelizes, mas agitados. Então, acho que esse quarto do Jacob era aí também alguma coisa importante aí para ela nesse tempo, né? Pensar que o Jacob estava ali naquele quarto e que ela podia ir naquele lugar. Foi o que me lembrou, mas não sei se é isso, assim, é uma aposta, né? Assim, é algo que aparece aí, mas não faço ideia se é isso. Eu tenho uma aposta também nesse sentido, né? Aposta, gente, estou usando a expressão da Larissa, tá? Uma aposta, como chegou para mim. Tem algumas pessoas que dizem que a gente só pode, de fato, fechar a história de alguém quando esse alguém morre. Né? Porque, assim, estamos em constante construção. Então, ninguém pode conhecer, de fato, alguém sem que a história esteja concluída. Né? Eu acho que a cena final do livro, ela diz bastante sobre o título. Né? A gente sabe que Jacob morreu. Né? Ele não existe mais. E tá um dos melhores amigos e a mãe dentro do quarto. Né? E eles estão diante daquela bagunça que foi deixada e aparentemente Jacob foi para a guerra, né? Pelo que eu entendi, assim, ele morreu na guerra. Não sei se vocês não perceberam a guerra chegando. Quando eu falo da guerra, as pessoas assim, ninguém percebeu a guerra. Olha, teve isso, né? Gente, teve a guerra. O último capítulo, a guerra tá lá. Inclusive, a mãe do Jacob acorda de madrugada com os tiros, né? Ela mora numa cidade litorânea, né? E ela acorda e ela diz: não são os meus filhos. Ela diz: meus filhos estão lutando pelo país, né? Mas isso não são tiros, não. Isso são as vizinhas batendo de madrugada, limpando os tapetes, né? Assim, olha o desespero da mãe, né? A dor dessa mãe. Né? E ela volta a dormir com essa fantasia de que não, estão limpando os tapetes. Né? Então o Jacob foi para a guerra e ele morre. Tanto é que o amigo diz, né? Ele achava mesmo que ele ia voltar. Né? Ele achava mesmo que ele ia voltar. Então, a entrada, e veja, tem um movimento circular nessa história. Ela começa com uma descrição que tem lá no começo do quarto, né? Muito bom gosto, essas pessoas do século XVIII tinham, né? Com essas paredes vermelhas, esses entalhes acima da porta, que pode ser uma roda. Ela volta para o mesmo lugar, né? Como se a história do Jacob pudesse ser contada agora a partir do que vão encontrar dentro do quarto. Né? A bagunça, a maneira como esse quarto estava arrumado, as cartas que foram deixadas. E agora que a Larissa traz essa imagem do irmão, eu fico pensando, né, como é um ato tão presente no luto, a gente revisitar as histórias das pessoas que partiram, que a gente ama, né? Tentando encaixar algumas peças, tentando revisitar algumas experiências, né? Ter algumas memórias. Então, acho que o quarto do Jacob talvez represente isso, né? Esse lugar que se pode voltar para estar perto, né? Assim, enfim, né? Para conhecer um pouco mais da pessoa, né? Mas é a minha aposta, gente. Então, também tenho nenhuma resposta para isso. Acho que agora é a Maria Silvia, né, Nara? Isso. Deixa eu... Você tá no mudo, Maria. Consegue tirar aí? Ok. Pronto. Pronto. Tá aí você.
Então, bom dia. Olha, ler Virginia Woolf foi realmente um desafio, né? Há momentos que eu lia que o pessoal tinha parado, falei, não, eu vou até o fim. Eu li alguma coisa dela, mas foi Um Teto para Chamar de Seu, bem diferente há muito tempo. E aí, eu, no decorrer da leitura, eu falei, ai, meu Deus, eu não tô... olha que eu tenho idade e já li muita coisa. Falei, eu estou meio perdida. E comecei a ler outras opiniões na internet, né? E uma coisa que aí, para mim, foi um start. Alguém, numa de umas resenhas, comparou um pouco ela com o impressionismo dentro da pintura. Então, sabe, pela jogada, Então, eu comecei, o que eu visualizei? Eu visualizei, por exemplo, um quadro de Van Gogh, na época das vozes dele e tudo isso. Isso, para mim, me deu um link muito bom com a Virgínia. Legal. Porque cada pincelada, o quadro que você olha, às vezes, ele é meio flu, ele não é tão, mas as cores, me fez mesmo ver a parte de sensação muito mais do que história, mesmo que a Virgínia nos passa. Entendeu? Ele é um livro essencialmente magético, ele é de sensações, as descrições belíssimas, que você acaba visualizando tudo, e aí você às vezes está numa história que você quer saber o que está acontecendo, daqui a pouco ela põe uma folha inteira de descrição de um campo, de um céu. Então, aí você perde. Aí, isso me fez um link muito bom para eu, primeiro, realmente continuar e terminar e achar do que eu já tinha lido para ela, achar uma coisa muito boa, muito bonita. Agora tenho alguns outros aqui em casa e vou dar continuidade para poder fixar mais, né, ela e ver que, gente, quem não terminou de ler, leia, e leia às vezes com esse pensamento. Põe uma imagem de um quadro, assim, na parte de impressão, que acho que fica fácil da gente seguir e não querer tanto saber assim, a sequência, mas parar um pouco e visualizar o cenário. Era isso, tá bom, gente? Muito obrigada, tá? Ai, eu amei essa comparação. Amei. Até porque tem um lance que me veio aqui, chegou, eu tenho que ler de novo agora com essa perspectiva. Porque quando você está diante de um quadro de um dos impressionistas, por exemplo, você tem várias maneiras de olhar. Se você se aproxima, você tem determinada nitidez, mas fica mais nítido à medida em que você se afasta. Tá? Então, assim, você vai andando para trás, vai vendo a coisa, né, no seu todo, e aí sim você consegue ter um olhar mais completo da obra, né? Entrar talvez mais em contato. Você pode ir se aproximando e vai percebendo os detalhes, as sutilezas das pinceladas e tudo mais, mas a obra em si ela fica confusa se você se aproxima demais dela, né? Então achei essa comparação fantástica, muito, muito legal. Gostei muito. Gente, só aqui acrescentando, acho que vai só abrir agora para a Juliana, né? E depois eu acho que já nos encaminhamos para o encerramento, né? Juliana e Fernanda, e a gente vai fechando, tá bom? Pronto. Porque também a Larissa eu acho que tem que sair, mas vamos lá. Oi, gente. Bom dia. Estreando por aqui hoje. Eu não consegui ler o livro, infelizmente, Correios anda sacaneando comigo por aqui. Mas, mesmo assim, sigo defendendo a não privatização dos Correios. Enfim, eu acho que, inclusive, pegando esse gancho da fala de Maria, eu achei muito interessante também o link que ela fez, né? Mas eu fico pensando, eu não li esse, mas eu já li outros livros de Virgínia e já li os contos dela completo, aquela edição que é da Kosak, nunca sei pronunciar. E já li muito os textos
não ficcionais dela, né? Os teóricos, que eu particularmente gosto muito, muito, muito mesmo. Eu acho que ela tem uma ironia para falar na teoria que é muito perspicaz, né? Ela lança a mão de uma ironia, de um sarcasmo para falar, inclusive, da guerra que Nara citou aí. Tem um texto belíssimo numa edição da Autêntica, que é um cinzinha, não vou lembrar o título, mas é alguma coisa, As Mulheres Não Devem Chorar, ou coisa parecida com isso. Enfim, eu acho que ela era uma mulher inteligentíssima e que ela escrevia para provocar mesmo, né? Inclusive na literatura, assim, ela não entrega as coisas para a gente de mão beijada e a gente vai ter que fazer o esforço mesmo, né? E eu acho que tem dois caminhos, assim, pelo menos para mim isso é muito evidente, sempre que eu estou lendo Virgínia, porque às vezes ela me cansa profundamente. Eu estou lendo ela e eu faço, ai, sério, uma página para tu me dizer isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é belíssimo ela passar uma página falando, como Maria citou, do céu, né? E vai. Eu acho que é uma leitura que exige uma certa bagagem da gente, né? E aí eu não digo nem bagagem literária, de conhecimento, mas de vida mesmo, assim, de experiência de vida. E embora eu não ache necessário a gente saber da vida da autora para ler seus livros, no caso de Virgínia, eu acho que é uma coisa muito importante, sabe? Porque a vida dela está naqueles livros, né? Principalmente na literatura dela. E eu acho que facilita muito para quem tem essa dificuldade de compreensão na leitura dela, da literatura e tal, compreender um pouco da vida dela, porque aí talvez vá fazendo esses links que Maria foi fazendo com a pintura e tal, né? O contexto histórico, o contexto da guerra, que é super importante, né? Tem muitas questões que ela coloca nos outros livros, enfim. Eu acho uma escritora impressionante, mas eu também tenho momentos de enfado com ela, né? Da forma como ela escreve, do tempo que ela passa para descrever os textos, mas não consigo parar de ler. Eu leio um livro, eu vou passar muito tempo sem pegar nela de novo, mas daqui a pouco eu tenho aqui em casa e aí eu passo, agora eu acho que está na hora de pegar você e vou ler novamente, sabe? E me encanto, e me canso, e me encanto, e me canso, e assim vai. Eu acho que Virgínia é isso, assim, esse processo de assombro e encantamento, né? É isso. É mais um relato da minha leitura mesmo da autora. Eu acho genial, me identifico muito com a sua colocação, Juliana. Também ela me deixa muito enfadada, inclusive muito ressacada. E aí eu quero passar um bom tempo sem. Mas eu vou te dizer, quanto mais eu leio a obra dela de não ficção e quanto mais eu conheço a vida dela e converso sobre a Larissa, principalmente, né, a Larissa para Cristo, e mais eu me encanto, né, assim, pelo que está por trás, pelo que sustenta essa escrita, essa vida, essa história de vida, né? Então eu concordo com você, eu acho que é um bom caminho para se aproximar das obras da Virgínia, seja conhecer um tanto a vida dela e um tanto a obra de não ficção, né? Que é genial, que aliás é muito gostoso de ler, gente. Assim, o que a gente considera ela às vezes, né, de enfadonha nos romances, assim, no sentido de cansar. Quando a gente vai para não ficção, parece que ela liga a gente na tomada e a gente fica igual aquele coelhinho da Rayovac, assim, né? Porque é impressionante. Ela tomava a escrita como é, amiga? Mas como um trabalho mesmo, né? Era o trabalho dela, assim, escrever crônicas, escrever essas palestras, escrever textos jornalísticos, era o emprego dela, né? Então, assim, era algo que ela levava mais para esse lado, sabe? Antes dela se dedicar a ser escritora, até a editora dela, ela só trabalhava como freelancer, assim, entendeu? De jornalística e tudo. Então, era algo bem diferente, uma escrita completamente diferente. Fernanda?
Bom, também é a minha primeira vez aqui no canal de vocês, nesse debate, né? Assim, eu não terminei o livro todo, mas, assim, eu vou falar a minha impressão. Eu nunca tinha lido nenhum livro dela, mas, assim, a gente faz uma comparação um pouco também com a Clarice, porque elas são pessoas super introspectivas, né? E tem um jeito ácido de falar determinadas coisas, né? Então, assim, eu, quando vi a escrita dela, ela não estava preocupada realmente se você entenderia o livro ou não. Ela está escrevendo as impressões que ela tem da vida dela, né? E, por exemplo, quando a gente lê um livro que faz você refletir, que você parece que tem que encaixar o final, fica muito mais interessante, né? Então, assim, no caso, eu não vou abandonar o livro, porque eu não terminei, né? A leitura toda. Mas eu sei que ela era uma pessoa que ela precisava se expressar, mas de uma forma, né, na forma escrita, e assim, não era obrigado ninguém a entendê-la, né? Então, assim, ela teve uma realidade muito triste, né? E até mesmo algumas passagens da vida dela, ela se auto-sabotava, né? Então, quer dizer, tudo que as pessoas falavam sobre ela, ela internalizava aquilo, né? Então, assim, é que nem a nossa colega comentou, porque um quadro, às vezes você tem uma percepção completamente diferente de quem pintou, né? Então, se você conversa com outras pessoas sobre aquele quadro, aquele livro, tem uma impressão, né, diferente. Ninguém consegue ter fechar, né? Não tem que ter uma literatura encaixada, onde que você possa entender tudo, né? Mas, assim, ela foi muito desafiadora para mim, né? Então, eu gostei bastante. Não vou falar que não vou ler outros títulos dela, né? Porque eu tenho o livro O Farol. Então, eu acho, assim, que ela tira a gente da zona de conforto, né? Porque é muito fácil a gente ler um livro que a gente está entendendo tudo. E então é difícil agora você entrar num livro em que você tem que interpretar o que a autora quer falar, né? Então eu acho que isso incomoda, pelo menos me incomodou, mas eu não consegui deixar o livro de lado, sabe? Então, assim, esse incômodo que gera na gente, o que ela quis dizer, o que a gente pode tirar de interessante dessa história, né? Então, isso vai nos agregando e vai tornando a leitura mais interessante. Então, a gente tem que sair um pouquinho dessa zona de conforto, de entender tudo, né? E quando eu estava lendo, ela tem muitos personagens que ela coloca num contexto completamente diferente. Uma hora ela está falando da Florinda, Florence, eu esqueci o nome, Florinda. E depois ela está falando de uma mulher negra em determinado local, né? Então, assim, ela realmente ela não coloca os personagens para viver uma sequência, ela coloca os personagens em outro contexto, né? Então, é isso que a gente tem que entender um pouquinho e dar chance, né? Dar chance para que a história flui, né? Isso que é interessante dela, mas eu vou ler, né? Terminar o livro e já quero começar a ler outros, né? Para a gente entender qual é a essência da Virgínia, né? Porque até determinada página você não sabe o que ela quis dizer. O que ela quis dizer até aqui, né? Então é preciso pegar essa essência da escritora, né? Para entender e não entender, né? Porque ela não escrevia para ninguém entender. Ela escrevia o que ela estava passando, né? Então, assim, o leitor ele vai tirando as conclusões dele à medida que ele vai avançando na leitura. Obrigada, gente. Bem, Fernanda, muito obrigada. Eu acho que antes de fazer o encerramento aqui, vou resumir tudo e completar com isso que a Fernanda falou, né? Com o depoimento da Aline, que ela botou aqui no chat, né? Para quem não leu, ela botou assim: quando eu li esse livro, tem uns 10 anos, eu terminei, olhei para ele e pensei que não entendi nada.
Aí precisei voltar a ler tudo de novo para poder decidir se tinha gostado. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que quando a gente pega um livro... Tem livros desses mesmo que acontece que a gente lê, rapaz, não entendi nada, mas como a Larissa falou, mas achei massa. Não entendi nada, gostei, né? Ou então, esse livro é tão bom, não gostei. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que se dar o prazer de ler para tirar a nossa própria conclusão e não concluir pelo que os outros falam. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, detesto Paulo Coelho, ele é muito mainstream. Você já leu? Não. Mas e por que você detesta? Por que você fala mal de Paulo Coelho? Para falar mal, você pelo menos teria que ter lido alguma coisa dele, né? E olhe lá, porque existem várias funções da literatura. Um cara é vendido no mundo inteiro por algum motivo. A gente pode concordar ou não com esse motivo? Ok, mas ele é vendido, ele é muito lido. Então, vamos ter um pouco mais de cuidado, assim, quando a gente fala, sem ter lido, né? Sem ter um mínimo conhecimento da coisa. Quem fala mal de literatura de autoajuda, essas coisas, mas existe um nicho, existe quem gosta, existe quem se identifica. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu queria agradecer muito aqui a Larissa, ao tempo que ela passou aqui com a gente. Hoje é o dia do trabalho, pessoal, é feriado, e a gente está aqui trabalhando, a Larissa principalmente trabalhando, que é o que ela trabalha com isso. Queria agradecer ela ter passado essa manhã com a gente. Foi a Maria, ela passou 1 hora falando por mim, ela passaria mais 5 horas falando aqui com a gente. Foi todo mundo... Minha esposa estava vendo de longe, ela, tu não vai falar? Eu, não, a Larissa está aqui falando, tipo, tu tá em silêncio, eu tô em silêncio, tá todo mundo aqui em silêncio, não sou só eu. Mas porque estava muito bom ficar ouvindo ela falando. A Nara, mais uma vez, também aqui com a gente. Todos vocês que passaram essa manhã com a gente, porque a gente, como eu sempre falo, é muito bom a gente passar esses momentos conversando sobre literatura, não só porque eu sou do pacote de texto, mas eu sempre acreditei no poder transformador da literatura, assim. Eu acho muito legal a gente conversar mesmo sobre coisas que a gente gosta. Era tão difícil quando a gente era mais novo encontrar alguém, encontrar outras pessoas com quem a gente pudesse falar sobre livros, né? Que isso aí para mim passa rapidinho. Esses momentos passam rapidinho, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço pelo convite. Obrigada, Pax. Obrigada, Nara. É sempre bom estar aqui conversando com vocês. Obrigada aos que passaram aí, sei lá, quanto tempo escutando e falando da mulher. Espero que vocês tenham conseguido se conectar melhor com ela aí. Gente, só uma coisinha, bem rapidinho antes da gente fechar. Agora que eu vi que Juliana avisou que Josiane está com a mãozinha levantada, você quer colocar alguma coisa, meu bem, antes da gente finalizar? Mas eu não estou te ouvindo, tu tem que ligar teu som. Eu só quero fechar o nosso encontro de hoje com uma frase, né, que a Virgínia escreveu. A todos que leiam na página 105, porque eu tive que marcar aqui, porque ela é bem profunda, que fala assim: o estranho em relação à vida é que, embora sua natureza devesse ser evidente a todos há centenas de anos, ninguém deixou uma explicação adequada sobre ela. As ruas de Londres estão no mapa, mas as nossas paixões são inexploradas. O que encontraremos ao dobrar a próxima esquina? Então, assim, é uma frase que faz a gente refletir. Foi uma leitura muito difícil para mim, mas que esse encontro me proporcionou experiências ótimas. E pretendo ler mais livros da Virgínia. Só isso mesmo. Zeramos a vida agora, viu? Acho que encerrou com chave de ouro aí. Eu queria só pedir a foto, né? Todo mundo... Oi, Lari. Leia o Mrs. Dalloway, gente. É legal. A Dessa não lê, não. Mas... Deixa a palavra de Mrs. Dalloway. Vamos tirar a nossa foto, né? Segurando o livro. O meu, infelizmente, eu vou tirar a foto nesse. Espera aí, deixa eu tirar a máscara pelo menos para a foto. Vai, pois se ajeitem aí que eu tiro aqui. Todo mundo? 1, 2, meia aí já. Tirar outra para garantir, porque eu nunca sei. Então, mais uma vez, obrigado, Lari, Nara e a todos vocês que compartilharam essa manhã com a gente. Mais uma vez, usem máscara, por favor. Não acabou, ainda estamos em pandemia. Eu sou chato, toda vez eu falo, mas eu acho que é necessário ainda reforçar isso. Então... obrigado mais uma vez. Nara, últimos recados?
Obrigada, gente, pela parceria de vocês, pela companhia. Continuaremos lendo juntos, continuaremos conversando. Contem com a gente, estamos nas redes. Conversem, tirem suas dúvidas, suas colocações, etc. e tal. Escutem o podcast, que é bem legal. Vai dar uma pausazinha curta agora, mas os episódios que já existem são bem bacanas. Tem pessoas muito legais, como a Charlene, por exemplo, participando. Então, em breve, Larissa Alverne também estará lá para a gente discutir mais uma vez Virginia Woolf. Então, compartilhem com os amigos, né? Convidem. É muito importante esse movimento, tá certo? Obrigada mais uma vez. E o próximo dia 29, sobre o livro de abril. Não sei se todo mundo já recebeu, então não vou dizer qual é, mas é o livro de abril, tá bom? Dia 29. Pronto, estaremos juntos mais uma vez. Um beijo. Beijo, beijo, obrigado.